Prezados irmãos da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, a nossa alegria, a nossa satisfação em estarmos pela primeira vez conversando com os confrades, apresentando um trabalho modesto nosso, que trata de um tema bastante discutido ultimamente, bastante divulgado, né? Outras palestras já aconteceram nessa mesma casa acerca de O Sermão da Montanha. E nós vamos apresentar hoje um outro olhar sobre o Sermão da Montanha. Mas nós vamos, de início, fazer a nossa prece pedindo que sejamos amparados na prece dirigida a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que nos amparem, que a gente possa fazer um trabalho bom, que a gente possa aproveitar essa oportunidade dessa reunião. Que Deus nos ampare, que Deus nos proteja, os amigos espirituais nos auxiliem, para que nós levemos com bom êxito os estudos que nós fizemos sobre o assunto. Pois muito bem, esse novo olhar, ou um outro olhar sobre o Sermão da Montanha, não é exatamente uma novidade. É que nós estamos acostumados nós conhecemos, né, os cristãos conhecem o chamado Sermão da Montanha, baseado na tradução grega. Baseado nessa tradução grega. É a tradução que nos foi negada, mas que nós vamos trabalhar no dia de hoje com uma nova visão, ou uma outra visão, a visão da própria tradução direto do hebraico, né? da tradução original dos escritos que constam em língua hebraica, que muda um pouco a concepção. Mas nós vamos, de imediato, né, começar o nosso trabalho justamente trazendo, né, uma informação que todo mundo já conhece também, mas trazendo essa figura do Mohandas Karamchand Gandhi. Puxa, e quem é esse Mohandas Karamchand Gandhi? O que ele tem a ver com o Sermão da Montanha? Pois o Gandhi, ele era um indiano, filho de um governador de uma das províncias, né, da Índia, dominada pelos ingleses, né? Que, naturalmente, pelo fato de ser filho de governador, teve condições de estudar, teve condições de ter uma formação acadêmica, acabou tornando-se advogado, foi morar na Inglaterra, trabalhar, tentar viver na Inglaterra, passou por imensas dificuldades, até mesmo pela sua origem indiana, mas era de um país dominado, um país que vivia também sob a opressão, essa coisa toda. Gandhi acabou, depois de um tempo andando lá pela Inglaterra, procurando emprego na própria Índia. Voltou à Índia, encontrou aquela situação difícil que havia na própria Índia, né? de dificuldades econômicas, e se mudou, resolveu conseguir um emprego na África do Sul, passou algum tempo lá na África do Sul, sofrendo todo tipo de preconceito, de discriminações, vendo o seu povo, os seus conterrâneos passando por aqueles absurdos que são os preconceitos raciais, os preconceitos de classe, essa coisa toda. Passou dificuldades, chegou a ser preso porque se negou um dia a abandonar, numa viagem que ele estava fazendo pela África do Sul, abandonar o vagão em que ele estava, primeira classe, havia pago, ele era um advogado, a pessoa tinha condições financeiras para isso, e o inglês sentiu-se ofendido por estar aquele indiano junto a eles e pediu que ele saísse, e não saiu, chamou a guarda do trem e ele acabou sendo expulso. Um homem com toda a dignidade, com todo o conhecimento, com todo o poder econômico que tinha, político, e acabou sendo expulso.
E ele, então, ele próprio passou por imensas dificuldades, né, de preconceitos. E o seu povo ainda, as pessoas que trabalhavam lá na África do Sul, na mineração, todos os trabalhos mais humildes, mais terríveis possíveis, esses então passavam por muito mais apuros. E Gandhi se tornou um grande defensor de seus conterrâneos, ele lutou por isso aí, se tornou famoso e, em determinado tempo, ele retorna para a Índia. Retorna para a Índia e lá começa a participar de movimentos em busca, luta pela liberdade, pela independência do país, né? Sair daquele jugo dos ingleses. Mas, claro, a Índia vivia tormentos grandes políticos e também problemas religiosos, problemas de muçulmanos e hindus, que não se entendiam, não se davam. A coisa se criou a situação tão difícil que acabou o país se dividindo. Uma parte, principalmente a parte dos muçulmanos, acabou se separando, formaram o Paquistão, deixaram então de ser Índia, então se criou-se um outro país, Paquistão, para que os muçulmanos fossem para lá. Então a intolerância religiosa, essa coisa toda, era muito grande e ele não conseguiu vencer essa barreira, mas ele continuou a luta pela independência da Índia contra os ingleses pela política da não violência, né? O camarada tinha a política da não violência, ele conclamava o povo, ele, enfim, criou uma série de dificuldades para os ingleses, que os ingleses, ao fim e ao cabo, resolveram, né? Chegaram a um acordo de darem a independência, de tornarem a Índia um país soberano. E Gandhi, naturalmente, as pessoas todas conhecem, está na história, ficou conhecido como Mahatma Gandhi. Esse Mohandas Karamchand Gandhi se imortalizou com esse cognome de Mahatma Gandhi, a grande alma, né? Grande alma, Mahatma significa grande alma, Gandhi, que era o nome dele. Pois bem, mas o que tem a ver o Gandhi conosco, né? O que tem a ver com ele aqui no nosso trabalho? O que apresenta aqui? Apresenta-se que Gandhi, ele tinha uma grande admiração pelos cristãos. Ele admirava tremendamente, não os cristãos, ele admirava o cristianismo. Ele sabia que o cristianismo era possuidor assim de ensinamentos notáveis e ele não entendia como é que os cristãos, tendo uma fortuna que era o conhecimento da sua religião, como é que eles podiam não seguir aqueles ensinamentos preciosos? Os ensinamentos preciosos, principalmente contidos no Sermão da Montanha, aquilo que ele conhecia, que achava que era o mais divino ensinamento que a Terra já havia recebido. E ele dizia, vamos ver aqui nesse nosso slide, né? Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só ficasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, a valorização que ele dava para esse ensinamento que os cristãos tinham era uma valorização assim, enorme, mas ele não entendia como é que os cristãos não viviam aquilo. Está bem parecido, não é? Com os dias de hoje. Puxa, nós vivemos hoje justamente numa situação em que todos os ensinamentos que os cristãos têm, que nós que nos aliamos a essa corrente cristã, né? E nós temos como Jesus o grande mestre, o grande pacificador, esses ensinamentos maravilhosos de amor, de fraternidade, de vida,
não sentimento de ódio, não sentimento do matar, não sentimento de torturar, do machucar o próximo, do eliminar. Jesus não trouxe nada disso, mas os cristãos, muitos dos cristãos advogam isso. Muitos cristãos acham que isso aí é letra morta. Gandhi já ficava surpreso com essa situação, justamente, como é que pode, né, com tantos ensinamentos, com tantas coisas que os cristãos têm, eles viverem nessa situação. Terrível o entendimento dele. E hoje também a gente se indaga, né, como é que pode a gente ainda continuar vivendo dessa maneira, vivendo situações dessas em que temos ensinamentos e não vivemos. Pois pois Gandhi, nos seus estudos então, sobre o cristianismo, ele era interessante, ele gostava do cristianismo, mas ele não se dava, né? Ele não tinha assim, nenhuma proximidade com os cristãos, ele achava assim tremendamente banal a vida dos cristãos. E nós vamos ver o Sermão da Montanha, por que ele admirava tanto o Sermão da Montanha, para que a gente também possa entender como é que se deu esse sermão, afinal de contas, o que veio a ser o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, Jesus não simplesmente pegou, reuniu uma multidão lá e resolveu fazer o sermão. Não, ele fazia as suas pregações, ele trabalhava com o seu povo, ele visitava, né, nos sábados, principalmente, ele ia à sinagoga, ele sempre onde ele se deslocava, era acompanhado por uma multidão de pessoas que o seguiam, né? E essas pessoas atualmente faziam parte daquelas pessoas que estavam ansiosas, né, para ouvir a sua palavra. E num determinado sábado, ele tendo ido à sinagoga, não conseguiu entrar, porque a sinagoga estava recheada, cheia de gente, e ele não teve como pregar lá. Então, retirou-se e foi justamente para um local que era um local muito apropriado. Não foi assim também tão rapidamente, levou algum tempo se deslocar para esse local, que, junto ao lago de Genezaré, na parte montanhosa, na parte elevada. Depois nós vamos passar um slidezinho ali da região acidentada, e com seus seguidores lá, ele fez a sua reunião, começou a conversar com esses seguidores, e surgiu o famoso sermão que o nosso prezado autor Severino Celestino da Silva, né? O Celestino, ele chama esse Sermão do Monte como, na realidade, o Sermão das Exortações. E por quê? O que havia? Qual a situação? É bom que a gente entenda como estavam vivendo na época os romanos. Os judeus viviam numa opressão grandiosa feita pelos romanos. Os romanos estavam ali em cima, né, maltratando, sugando, cobrando impostos terríveis, caros. E isso tudo fazia com que o povo judeu não aceitasse aquela situação. Era uma situação difícil para eles. Tá? Como é que podia um povo estrangeiro, um povo invasor, porque eles entraram lá, foram dominando os povos pela força, essa coisa toda, estar a subjugá-los daquela maneira. Então, também a gente tinha que ver a situação política da época, não é? Além dessa opressão terrível, também havia um grande problema, entre eles, da interpretação da Torá. A Torá, que era a lei, né, a verdadeira lei, eram as escrituras, eram os ensinamentos contidos, né, na chamada Torá, que tinha uma parte escrita, que eram de ensinamentos absolutos, sem maiores discussões, e havia a Torá oral, que dependia muito da interpretação das pessoas que faziam
faziam as alocuções dos rabinos, enfim, dos líderes religiosos, e eles faziam muitas vezes interpretações tremendamente divergentes, conflituosas. E Jesus, então, vendo que o seu povo estava naquela situação, todo esse desentendimento, e principalmente por uma razão muito simples e que não é assim divulgada, a gente não houve grandes dissertações sobre essa situação política, né? O povo dali vivia numa região, aquela região da Palestina ali, era uma região, pelo seu aspecto, né, de montanhas, pelos seus aspectos de terreno acidentado, era uma região muito propícia à guerrilha. Os judeus não tinham o menor pudor de atacar os romanos sempre que podiam atacar, sempre que eles tinham chance de fazer alguma coisa para jogar os romanos para fora da terra deles, lá de Jerusalém, de toda a região, eles faziam, eles estavam em guerra. Eles estavam oprimidos, e principalmente oprimidos porque eles eram obrigados a aceitar uma série de coisas que não eram deles. Eles tinham Deus como seu único Senhor. Para eles, Deus era o único Senhor. Eles não admitiam outros deuses, outras adorações, outras situações. Eles não queriam saber daquilo. Eles queriam viver a sua religião, o seu grupo. Mas eles viviam numa atmosfera de opressão, de sofrimento, essa coisa toda. E revoltados, esperando o grande Messias, e tendo a ideia de que esse Messias seria o revolucionário, seria aquele que iria lá e ia derrubar o governo, tá? Ia de alguma maneira fazer com que eles se livrassem daqueles opressores. Então eles naturalmente esperavam esse líder. E Jesus, vendo, né, essa situação que o povo passava, nessa oportunidade ele faz exortações, ele prega o bom ânimo, ele prega a esperança e a confiança para os que sofrem, porque o povo vivia num sofrimento atroz, né? Era uma situação tremenda de dificuldades e eles naturalmente precisavam de receber alguma coisa. E Jesus faz esse sermão, que o Severino prefere chamar de sermão das exortações, e não sermão, como diz, sermão é conhecido também como sermão das bem-aventuranças. Naturalmente, o Severino, ele nos mostra que sermão, que chamar, né, chamar esse sermão da montanha como sermão das bem-aventuranças, não corresponderia, digamos, a uma verdade. O livro é esse aqui, a qual nós baseamos o nosso trabalho, né? O Sermão do Monte, dessa obra de Severino. Então, o que ele diz a respeito da questão de não ser exatamente um sermão de bem-aventuranças? Porque ele diz o seguinte: bem-aventurado, a bem-aventurança, temos aqui, me permitam que eu leia, a bem-aventurança é uma condição final de evolução daquele que busca Deus e atingiu a plenitude divina. Ora, aqueles que estavam naquela situação, naquele momento de guerra, eles não eram bem-aventurados, eles estavam ainda. A bem-aventurança é um vir a ser, é uma coisa que está longe, é uma coisa de futuro. E Jesus, tendo que consolar o povo, tendo que dar, digamos, um ânimo para que eles continuassem aquela luta, porque ele sabia que a sua luta, digamos que a sua missão não se concluiria
da maneira como os judeus esperavam. Então, ele naturalmente, ele foi transmitir, né, esse sermão de esperança, exaltando aquele povo. Como é que ele faz? E a tradução hebraica mostra que as primeiras palavras não é bem-aventurados, esse ou aquele. Ou seja, toda exortação feita, aquelas 8 exortações que foram feitas, que hoje que são conhecidas como as bem-aventuranças, começam com uma palavra que quer dizer avante, avante, para frente, ânimo, coragem. Então ele começa com avante os humilhados de espírito, porque para eles é o reino dos céus, os humilhados de espíritos. Quem eram esses humilhados de espírito? Eram as vítimas do Império Romano. Eram aqueles que eram rejeitados pela sociedade, e aqueles que eram escravizados, e aqueles que não tinham direitos, aqueles que eram torturados. Então é humilhação, é tortura, é opressão. Então Jesus dizia, avante, vamos em frente, continuemos a luta, tenhamos perseverança, teremos esperança, confiança em Deus, nós chegaremos lá. Era essa a mensagem que Jesus deixava para eles. Uma outra exortação, avante os enlutados, porque eles serão consolados. Quem eram esses enlutados? Todos aqueles que perderam entes queridos para as galés. Eles eram condenados e iam para a cruz. Por falhas que fizessem, por problemas mínimos que tivessem, e eles eram condenados com muita força, com muita violência. E Jesus, naturalmente, estava encorajando aqueles que prosseguissem, né, que tivessem coragem de enfrentar essa situação. Mas se nós voltarmos à primeira das exortações, nós vamos ver que Jesus traz um ensinamento novo que não havia ainda entre os judeus. E ele fala, naquela exortação aos humilhados de espíritos, ele diz que avante esses humilhados de espírito, porque para eles é o reino dos céus. O reino dos céus. Ele, pela primeira vez, traz essa expressão mostrando que haveria um outro reino, um reino nos céus, um reino nas alturas, um reino que não era um reino terrestre. A grande verdade nisso tudo é que os romanos tinham tremendo temor de Jesus por ser um revolucionário, segundo se dizia, que ele fosse ser ou se declarar um rei terreno, um rei dos judeus, mas o rei terrestre não. Jesus deixou bem claro. E já nessa primeira exortação que ele faz, ele traz justamente isso, que era o reino dos céus, não o reino terrestre, justamente para que eles tivessem esse conhecimento, não é? De que ele não era esse guerrilheiro que eles pretendiam, não era esse soldado que viria enxotar os romanos. Então, na verdade, Jesus exorta aquela multidão sofrida a seguir adiante, a não desistir, a perseverar, apesar das dificuldades que enfrentavam diante daquela opressão. Então, transforma, né, naturalmente, essa exortação, uma exortação de esperanças, de bom ânimo, não é? E também dizendo que os que sofrem, Jesus apresenta essa condição de se caminhar para Deus, e que nesse caminho, nessa busca para Deus, então eles conseguiriam a felicidade. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem justamente da primeira exortação. Depois nós passamos na segunda exortação, como vimos ali justamente
a questão dos enlutados, aqueles então, ele estava sugerindo que eles permanecessem, tivessem confiança, justamente naquela situação daqueles tantos que perderam seus filhos, né, de maneira tormentosa, né, por prisão, por terem que entrar nos exércitos, terem que lutar a favor dos romanos sem ter nenhuma necessidade disso, ou por não nem quererem, mas entrarem porque eram oprimidos. Avante os que fazem a paz, avante os que fazem a paz, os que pregam a paz. Olha só que interessante, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles que fazem a paz, aqueles que pregam a paz, não é? Justamente, eles herdarão a terra também e serão chamados filhos de Deus. Puxa, que pregam a paz. É uma coisa magnífica nós diante dessas situações que a gente tem visto hoje, né, no mundo, essas tremendas dificuldades políticas, países entrando em guerra por questões econômicas, simplesmente querendo se sobreporem aos outros pela força, pelo poderio econômico, países querendo se apropriar naturalmente de outros, países fazendo do seu povo escravos, pregando a guerra entre o próprio povo, pregando a desunião do povo. Esse mundo realmente é um contrassenso, e isso aí que fazia Gandhi ficar admirado, que os cristãos eram os que também praticavam tremendamente isso, mas isso, naturalmente, muito depois dos romanos. Mas naquela época já, Jesus estava fazendo essa pregação, e eles, bem-aventurados esses, depois ditos, que pregam a paz, não é? A gente sente que esses que pregam a paz precisavam ter esse incentivo de continuarem, de irem para frente, de não deixarem ficar paralisado esse sentimento, essa procura pela paz, essa procura justamente pela harmonia entre as pessoas, não é? É o que tanto nós estamos precisando. Avante os perseguidos por causa da justiça. Avante os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Novamente, faz alusão ao reino dos céus, os perseguidos por causa da justiça, os perseguidos por uma política romana injusta, esses atingirão o reino do céu, onde não há o reino dos céus, onde não há injustiças. Novamente, se referindo não a um reino material, mas sim a um reino espiritual, um reino que está bem longe. Avante quando vos insultarem. Puxa, avante quando vos insultarem e com mentiras vos acusem de todo mal contra vós por minha causa. Puxa, aqueles que seguiam a Jesus, naturalmente, eles eram repudiados, né? Pelos próprios judeus, pelos próprios fariseus. Os fariseus eram os intérpretes muitos deles eram os intérpretes da Torá. E quando Jesus começou a trazer esses ensinamentos novos, esses que o seguiam eram tremendamente insultados. Eles eram perseguidos, falavam-se mentiras contra eles. Era motivo para serem aprisionados, para serem condenados, para para experimentarem toda a espécie de perseguição. Isso tudo Jesus exaltava, né? Fazia com que eles tivessem coragem para enfrentarem. Então, avante, vamos em frente, porque todo mal, tudo que poderia acontecer em meu nome, pela perseguição a mim,
isso será recompensado naturalmente no reino dos céus. Avante os humildes, porque eles herdarão a terra. Avante os humildes, porque herdarão a terra. Muitas vezes nós ouvimos falar que a Terra é um planeta de provas, de expiações, que não é, sei lá, um planeta evoluído, etc. Mas se a gente levar em consideração a grandiosidade da Terra, a beleza da Terra e as grandes oportunidades que nós temos de viver nessa Terra, de encarnarmos, passarmos um determinado tempo aprendendo, vivendo aqui, desencarnarmos, voltarmos tantas vezes sejam necessárias para o nosso desenvolvimento, nós temos que realmente achar que aqui é o paraíso, não é? E que nós herdaremos essa terra. Nós teremos a oportunidade de voltar, porque através da evolução, a Terra está evoluindo, o planeta está evoluindo, nós estamos de encarnação a encarnação, reencarnação a reencarnação, tendo a oportunidade de encontrar o planeta melhor e dar a nossa contribuição para que o planeta se torne também um planeta melhor. Os humildes herdarão, aqueles que suportarem, e por isso ele diz, de novo, avante, persistam, suportem, porque herdarão a terra, e a terra realmente é a nossa redenção. Avante os famintos e sedentos de justiça. Famintos e sedentos de justiça, porque eles serão saciados. Era a certeza de que um dia o império sucumbiria. Jesus tinha certeza que um dia toda aquela opressão causada pelos judeus, aliás, pelos romanos, aquela opressão política acabaria. E que um dia os desejos daquele povo seriam saciados. Esse povo conseguiria obter a sua liberdade, como realmente a história mostrou. Né? E hoje aquele povo é um dos povos que tem tremenda liberdade, que tem tremendo progresso, mas que suportaram durante tanto tempo aquela opressão, tanto tempo sobre o jugo e passando por injustiças, né? E naturalmente, quando se passa por isso, a pessoa se torna um sedento de justiça, faminto de justiça, esperando que um dia a justiça seja feita. E eles esperaram. E Jesus justamente exortava para que eles tivessem essa resignação, suportarem com força, aguentarem essas dificuldades todas, para, enfim, um dia se libertarem. Então, nós estamos vendo que as promessas que Jesus fazia ao seu povo, os ensinamentos, era sempre prevendo sempre no intuito de prepará-los para o futuro, para que suportassem, para que aguentassem, para que tivessem ânimo, porque somente através dessa espera, desse ânimo, dessa vontade de eles continuarem unidos como povo, como nação, mantendo a sua língua, os seus costumes, eles não podiam naturalmente suportar, se não tivesse essa união, suportar aquela opressão violenta dos romanos. E tinham que ter recebido essa exortação, e não receber simplesmente a ideia de que eles já se tornaram bem-aventurados por isso. Não, eles estavam à procura, eles estavam na luta para isso. Avante os que promovem a vida, porque eles receberão a vida. Os que promovem a vida, porque eles receberão a vida. É o não matarás, é o respeito pela vida do outro, é o respeito de se olhar a outra pessoa e vê-la como irmão. Não é uma doutrina de eliminar o diferente, de matar aquele de quem eu não gosto, de matar pura e simplesmente por ódio. Não. Ele exortava que fosse
para frente, que continuasse, aqueles que promovem a vida, aqueles que estão preocupados com a vida, com o amor, com a fraternidade, enfim, com a felicidade geral das pessoas. Isso era uma exortação que Jesus fazia com tremenda força para que o povo se mantivesse também dentro de uma linha ética de amor, do não matarás, que já estavam lá nas Escrituras, não é? Um dos maiores mandamentos contido naqueles 10 mandamentos recebidos por Moisés é justamente isso, não matarás. E ele exortava isso. Avante os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não é o ver a Deus na sua imagem física. Não, é porque eles sentirão, eles conhecerão essa pureza interior, essa evolução nos faz chegar a Deus, nos faz nos reencontrarmos com Deus. A maneira de ver a Deus, de ver essa luz poderosa, é entendê-la, ver a Deus, entender, é receber e viver como seria interessante, como seria digno de um filho de Deus. Avante os que fazem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus, aqueles que promovem, não é? Aqueles que estão preocupados. Avante os perseguidos por causa da justiça, nós já havíamos dissertados a respeito, porque deles é o reino dos céus, porque em um determinado momento nós vamos atingir isso. Quanto tempo vai levar? Não, difícil saber quanto tempo vai levar, mas se chegará a esse dia, a esse momento. Quando vos insultarem, né, justamente por me seguirem, dizia Jesus, quando vos insultarem por ter essas ideias de fraternidade, de amor, vocês receberão, por terem suportado isso, receberão esse grande prêmio, não é? Esse prêmio de ver o reino de Deus, de serem reconhecidos por Deus. Então, nós vemos que aí, nessas exortações, Jesus estava fazendo um discurso exclusivo ali para os seus. Jesus estava tratando dessa situação com os seus seus semelhantes judeus. Ele não estava falando nas primeiras exortações, não estava se referindo apenas, né? Nas primeiras exortações, ele se referia especificamente aos judeus, mas depois, então, a partir daí, ele torna esse ensinamento para toda a humanidade. Ele mostra que, a partir da fraternidade, que a partir deste entendimento, as pessoas poderiam pensar em ser felizes, serem felizes. Ele justamente tinha a certeza disso, porque sabia, principalmente, que o seu fim terreno ele cairia nas mãos daqueles que não promoviam a vida, e aqueles que não promoviam o amor. Jesus foi submetido a todo tipo de infâmias, e os seus seguidores também, de torturas. E haja. E como é que alguém pode, né, hoje em dia, relativizar torturas, essa coisa toda? Puxa, Jesus foi tremendamente torturado. Mas ele não pediu vingança, ele não pediu que o seu se levantasse. E essa mensagem se espalhou pelo mundo. E Jesus ainda, quando, já depois de todas as suas exortações, ele deixa para o seu povo uma oração. Porque os discípulos perguntaram, Senhor, tu que te comunicas com Deus, que está sempre se comunicando, por que não nos ensina a orar? A gente não sabe como fazer esse contato.
E eles pediram, naturalmente, que Jesus ensinasse a falar com Deus, ao menos se dirigir a Deus. E Jesus ensina, pela tradução que nós temos aqui, tradução diretamente do hebraico, não é? Ele nos mostra o Pai Nosso, justamente dizendo, Pai Nosso dos céus, ou seja, Pai Nosso dos céus. Não que estás no céu, porque os céus fazia parte de tudo. Santo é teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Tua vontade se fará na terra, quanto também nos céus. Não é uma concessão, seja feita a vossa vontade. Não. A sua vontade vai ser feita na terra e também nos céus. Dai-nos hoje nossa parte de pão. Dai a nossa parte de pão. Não que nos sacie sem o trabalho, mas nos dá aquilo que nós tenhamos direito. Perdoa as nossas culpas, quando nós perdoarmos as culpas dos nossos devedores. É uma situação, não é? É justamente interessante quando nós perdoarmos os nossos devedores, porque normalmente nós pedimos, né, que sejamos perdoados, mas na realidade nós pouco perdoamos. Não nos deixeis entregues à provação. Essa questão assim é importante. Não é não nos deixeis cair em tentação. Não, não é questão de cair em tentação, mas não nos deixeis entregues à provação, ou seja, abandonados. Quando nós estamos em provação, quando nós estamos em dificuldades, e é aí que se refere Jesus nesse ensinamento, que nós peçamos a Deus que esteja conosco durante as nossas provações, porque assim nos resgatas do mal, com essa presença, com essa força que ele tem e que ele nos dá durante as provações, nós não fracassaremos, não é? E fica essa mensagem preciosa de estímulo, mostrando que Deus está em tudo, o universo todo, que nos acompanha, e se nós nos relacionarmos com Ele, se nós nos sintonizarmos com Ele, nós teremos nos momentos das dificuldades aquele apoio, aquela força para enfrentarmos os momentos mais difíceis da nossa vida. Esse outro olhar que nós propusemos aqui nessa rápida conversa não é nenhum olhar diferente. Essa coisa toda já está sendo muito divulgada, muito discutida, não é? E nós vemos que as traduções, a tradução que nós recebemos como herança, que é a tradução grega, ela procura, na realidade, saindo daquele aspecto exclusivo do povo judeu, a tradução grega, ela procura generalizar, procura levar para os gentios, para os outros povos, uma mensagem de esperança também. Criaram-se, então, as bem-aventuranças, que, conforme nós vimos, a bem-aventurança a gente adquire, não pode, naquele momento de angústia, estar bem-aventurado, não era bem-aventurado, mas eles poderiam chegar a isso. E certamente nós chegaremos um dia, né, a sermos bem-aventurados se suportarmos, se aguentarmos, se tivermos a devida resignação, e principalmente se nós cultivarmos, né, vivermos os ensinamentos deixados por Cristo, principalmente o do amor,
o da fraternidade, é uma mensagem que é para todos os povos. O do não matarás, o não eliminarás o teu diferente, não humilharás aquele que está abaixo de ti, não darás falso testemunho. Enfim, que a gente possa agir dentro desses preceitos. Nós chegaremos um dia a ser bem-aventurados. Que Deus nos permita que nós consigamos, nós entendamos o que o Cristo disse, tanto para os judeus, na sua época, exortando que eles tivessem coragem de prosseguir, como para os gentios, todos nós, o resto da humanidade, que o ensinamento é um só, o ensinamento do amor, do respeito ao outro. Nós temos que respeitar o outro, nós temos que aceitar o outro. Nós não somos melhores do que o outro. A grande verdade é essa, ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos que ser melhores do que nós mesmos. E o Cristo nos deixou as lições, fez com que o cristianismo, que essa doutrina que se criou através de seus ensinamentos, tomasse conta da humanidade, mas a humanidade, já na época de Gandhi, principalmente o mundo cristão, não estava muito atento. Tanto que Gandhi dizia, né, que havia uma tremenda incoerência entre os cristãos terem tão belos ensinamentos e a realidade não viverem. Que nós tenhamos a prudência, que nós tenhamos consciência de poder viver um dia o que o Cristo nos deixou. Que a paz que Jesus deixou com seus ensinamentos possa nos atingir, que nós possamos ser dignos de vivê-la e que a gente respeite o nosso próximo, que ame o nosso próximo, que perdoe o nosso próximo, perdoar mesmo. Agradecemos a Deus, a Jesus, a oportunidade deste encontro e até uma próxima vez. Muito obrigado.